Glória a Deus. De manhã eu frisei isso. Como ele não está aqui hoje, eu vou frisar de novo. Jotinha, se você estiver me assistindo pela internet, essa ilustração não é você. Vocês vão entender. Pode achar que eu estou mandando indireto. Não estou. Não é você. Teve um homem que ele quebrou a perna. Passou semanas andando de muleta. Tá vendo? Não é você. Você já está há mais de semana. Para quem não conhece, Jotinha, membro da nossa igreja, ele viveu um grande milagre, um grande livramento na vida dele. Trabalhava com madeira, as chapas de madeiras empilhadas, uma quantidade assim de madeira, de várias chapas de madeira caíram em cima dele. De manhã o Marquinhos estava aqui, não deu uma microfonia, né? Caramba! Manda pro Marquinhos para ele ver, ó. Ficou com medo dele. É o retorno, né? Caiu, podia ter matado, ele pegasse na cabeça ali, Jotinha não estava aqui para contar a história, pegou no fêmur, quebrou o fêmur, Jotinha tem problemas com isso até hoje, mas a minha história aqui não é sobre o Jotinha, é de um senhor que teve um problema na perna, quebrou a perna, precisou andar algumas semanas com a muleta, e aquela muleta era uma grande misericórdia para aquele homem. A muleta para ele era uma grande bênção naquele momento que ele tinha quebrado a perna, porque sem a muleta ele não fazia nada. Sem a muleta, 2 passos ele caía. Sem a muleta ele não tinha confiança nenhuma para andar. Sem a muleta ele sequer se levantava e ficava de pé, porque sem a muleta ele caía. Literalmente ele caía. Ele não conseguia permanecer de pé sem aquelas muletas. Mas o tempo passou. A perna dele foi curada, o osso colou. O osso ficou no lugar. O médico examinou, fez ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x, fez tudo que tinha que fazer. E olha, tua perna está curada. Você não precisa mais de muletas. Só que esse aviso de que ele não precisava mais de muletas não foi suficiente para ele largar as muletas. Mesmo estando curado, mesmo não precisando mais das muletas, aquele homem continuava andando com muletas. Sem as muletas, ele não se sentia confiante. Ele não conseguia. Na cabeça dele, quem andava sem muleta estava até errado. Estava tão acostumado com a muleta que ele olhava para quem não usava a muleta e falava, como é que pode essa pessoa andar sem muleta? É um absurdo andar sem muleta. Andar com muleta é tão mais fácil. E aquilo que veio para libertá-lo, porque as muletas eram para libertá-lo. Aquilo que veio para libertá-lo, na verdade, estava prendendo, impedindo dele viver uma vida livre. Imagina, para onde você for, você leva a muleta. Isso te atrapalha, isso impede a sua locomoção, sabe? A perna dele estava curada, mas a mente continuava prisioneira daquela muleta, a mente continuava presa, o corpo estava livre, mas o medo ainda mandava na vida dele, não tinha segurança nenhuma para andar sem muleta. Então aquilo que um dia ajudou a caminhar começou a impedir que ele vivesse plenamente. Vivesse em sua plenitude, livre, podendo correr, podendo andar, sem muleta atrapalhando. E por que eu estou contando isso tudo? Porque existe fé que é assim. Existe fé que depende de muletas. Uma fé que recebeu Cristo, mas continua se apoiando em muletas. Muletas que são, às vezes, uma regra humana, muletas de experiências espirituais, algumas muletas são a aparência de religiosidade, uma aparência religiosa, aquela pessoa que diz que crê em Jesus, mas no fundo ela ainda acha que precisa de algo além de Cristo para estar completamente diante de Deus. A igreja em Colossos, ela estava diante de um perigo muito sutil. Chegamos ao livro de Colossos na nossa série Paulo Extraordinário. Ali em Colossos, eles não estavam sofrendo uma perseguição aberta para arrancar Cristo da boca das pessoas. Não era isso que Colossos estava vivendo. Pelo contrário, era algo muito mais sutil. Colossos estava vivendo algo muito mais silencioso, mais sofisticado e, por isso mesmo, muito mais perigoso. Era uma espiritualidade que ela não dizia assim, abandonem Jesus. Ela dizia, olha, Jesus é bom. É bom que vocês tenham Jesus, mas Ele não é suficiente. Além de Jesus, vocês precisam de mais alguma coisa. Só Jesus é pouco. Vocês precisam de mais.
E esse é um dos enganos mais antigos da fé. O inimigo nem sempre ele tenta nos afastar de Cristo com uma negação absoluta da fé. Às vezes ele tenta nos afastar de Cristo com acréscimos religiosos, muletas. Um pouco mais de regra humana, um pouco mais de tradição, um pouco mais de medo, um pouco mais de aparência, um pouco mais de experiências especiais, um pouco mais de fórmulas, de níveis, de códigos, de uma chave que vai mudar o seu mindset, te levar a um nível espiritual acima de todos os outros, e exigências que Deus nunca colocou sobre os nossos ombros. Paulo, ele olha para essa igreja e ele percebe que eles corriam o risco de trocar a simplicidade poderosa do evangelho por uma fé cheia de complementos. E uma fé cheia de complementos, ela parece algo bom, ela parece algo profundo, só que muitas vezes é só uma fé insegura, tentando se sentir completa. Parece madura, mas pode ser só medo, com roupa de zelo, com roupa de cuidado, sabe? Parece santidade, mas às vezes é só controle usando uma linguagem espiritual. É por isso que a mensagem de hoje ela é muito simples, direta e necessária para a nossa igreja. Nada além de Cristo. Nada além de Cristo é o tema da nossa mensagem de hoje. E a pergunta que Colossenses, coloca diante de nós como igreja é essa: Cristo é suficiente? Cristo é suficiente? Ou nós ainda estamos tentando completar Cristo com aquilo que nos dá uma sensação de segurança, com aquilo que eu sinto que é a verdade, porque afinal de contas, desde criança que eu vivo acreditando que ser cristão é isso. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque Paulo, ele não está combatendo a obediência. Paulo não está dizendo que você não tem que ser santo. Não é um combate à santidade. Paulo não está dizendo que disciplina espiritual não importa, que a igreja não precisa de ordem, que discipulado não precisa de compromisso, que a vida cristã não exige renúncia. Paulo não está falando nada disso. Não é isso. Paulo está combatendo qualquer coisa que tente ocupar o lugar de Cristo como centro, fonte e fundamento da nossa vida em Deus. É isso que Paulo está fazendo. Porque uma igreja madura, ela não é formada por pessoas controladas por regras humanas, não é controlada por consumidores atrás de novidades espirituais. Uma igreja madura, ela é formada por discípulos enraizados em Cristo, cuidados por Cristo, governados por Cristo e responsáveis diante de Cristo. Então a palavra de hoje ela nos chama para largar as muletas. Larga as muletas. Larga as muletas. Não é para viver uma fé frouxa. Largar a muleta não é viver uma fé frouxa, rasa, sem profundidade, sem compromisso. Não é isso. Mas para andarmos firmes naquele que já é suficiente. Nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Colossenses 2, 16 ao 23, o primeiro ensinamento que esse texto traz para a gente é que quando Cristo deixa de ser o centro, a fé começa a procurar muletas nas regras. Quando Cristo deixa de ser o centro, a fé começa a procurar muletas nas regras. Versículo 16 e 17 diz assim: portanto, não... Alguém está com Bíblia de papel aí? Acende aqui, gente. Ó, acende o Brute. É o 7 e 8. Estou brabo, não estou na iluminação? O que é isso? O pessoal que está com a Bíblia de papel aí quer ler, sempre que eu for falar, citar um versículo, você pode acender a luz, quando eu acabar de ler, você pode apagar, tá bom? Só para o pessoal poder acompanhar aqui a leitura. 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Paulo ele toca numa das muletas mais antigas da religião, a tentativa de medir a espiritualidade de alguém pelas regras externas. O problema em Colossos não era simplesmente que existiam costumes, calendários, jejuns, festas ou algum tipo de forma de organização religiosa. O problema era transformar essas coisas em critério de superioridade espiritual.
O problema era pegar aquilo que deveria apontar para Cristo e colocar no lugar de Cristo. Paulo chama essas coisas de sombra. Eu usei aqui a analogia da muleta. Paulo chama de sombra. Não, a questão da sombra é um pouco além. Ela é um pouco diferente, tem muito a ver com a muleta, não. A sombra ela não é necessariamente uma mentira. A sombra existe. Ó, não é uma mentira a minha sombra ali. Eu estou aqui. Mas aquilo ali é uma sombra que aponta para quem está formando aquela sombra. Vocês estão entendendo? É isso que Paulo está querendo dizer para aquela igreja ali. Vocês estão se apegando à sombra, sendo que aquele que fez a sombra aparecer, ele está diante de você. Qual é o sentido de você querer a sombra quando você tem a pessoa que está formando aquela sombra? É isso que Paulo está dizendo aqui. A sombra, ela pode anunciar algo real que está chegando. O Antigo Testamento, ele tinha sinais. O Antigo Testamento tinha festas, tinha calendários, alimentos que podia, que não podia, tinha símbolos, tinha práticas que apontavam para uma realidade muito maior. O fim da lei é Cristo. Não é que a lei acaba por causa de Cristo, mas a finalidade da lei é Cristo. A partir do momento que Cristo vem, a lei ela perde o seu propósito, porque ela só estava apontando alguém que viria. A partir do momento que aquela pessoa veio, você não precisa mais de nada daquilo, de nenhum mais daqueles rituais, porque Cristo cumpre tudo naquilo ali. Você não precisa mais de sacrifícios animais, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que o povo, quando foi liberto do Egito, matou e comeu em família e passou o sangue nos umbrais para que o anjo da morte passasse por cima. Por isso que vem a passagem, o Pessá, que é a Páscoa, por isso a festa da Páscoa. Mas aquele que é o motivo da Páscoa já tinha chegado, não faz sentido mais celebrar aquela Páscoa judaica lá de libertação do Egito. Cristo agora é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa Páscoa, Ele é o motivo da nossa passagem da morte para a vida. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é Ele é a razão da sombra existir. Só que quando a realidade chega, a sombra ela sai de cena. Ninguém abraça a sombra. Você chega, tá você e a sua sombra. Aí alguém vai e abraça a sua sombra. Não faz nem sentido, chega a ser ridículo um negócio desse. Sabe, ninguém, vou dar um exemplo aqui mais plausível. Ninguém fica com uma mãe, por exemplo, que está distante do filho. O filho viajou, foi para longe e ela sempre, todos os dias, ela pega a foto do filho ali, ora pelo filho, beija a foto do filho. Faz sentido essa mãe beijar a foto do filho se o filho está diante dela? Outro exemplo que exemplifica melhor do que abraçar uma sombra, né? Ficou meio... Você está no restaurante, você está no restaurante, o restaurante tem cardápio, tem menu. No menu tem a foto ali de todas as comidas e tudo mais. Faz sentido você ficar olhando para o menu quando o banquete já está diante de você, em cima da mesa? Não faz o menor sentido. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, a realidade é essa. A realidade encontra-se em Cristo. Chega de sombras. É isso que Paulo está dizendo para Colossos. É por isso que a igreja, ela precisa tomar cuidado com gente que quer transformar sombra em trono. Lá em Colossos estava acontecendo. Tinha gente que queria transformar sombra em trono. Gente que dizia, olha, você é mais espiritual se você comer assim. Você é mais santo se você guardar tal dia. Você é mais maduro se você seguir tal costume. Você é mais crente se você viver dentro dessa nossa lista aqui, for ticando todos os checklists dessa lista que a gente fez para você. Quando a fé ela começa a funcionar assim, sabe? Quando a fé começa a funcionar assim, Cristo ele continua sendo citado. A justificativa de quem faz tudo isso é de que é apontar para Cristo. Cristo continua ali aparecendo no meio desses penduricalhos, dessas muletas, dessas sombras, mas ele já deixou de ser o centro. O centro passa a ser a regra, o centro passa a ser a performance, o centro passa a ser a comparação, e aqui a gente precisa ser honesto. Paulo não está atacando santidade. Paulo não está pregando uma vida sem compromisso, que você deva viver uma vida sem compromisso. Paulo ele não está dizendo que o crente ele pode viver de qualquer maneira. Paulo ele não trocou o legalismo por uma bagunça espiritual. O evangelho ele não nos liberta para sermos carnais. O evangelho nos liberta para sermos de Cristo. Dietrich Bonhoeffer ele bateu muito nisso. Teólogo alemão que
que me inspirou a colocar o nome no meu filho de Marcos Dietrich é por causa dele. A história dele é fascinante. E uma das coisas que ele combatia era exatamente essa falsa ideia de que se Cristo me salvou pela graça, então posso viver de qualquer jeito. Não, não pode. O Dietrich, ele era luterano. E o que Lutero disse? O justo viverá pela fé. A salvação é pela graça e só pela graça e nada mais. Não adianta, por mais que eu lute com a minha carne contra aquilo que me atormenta, isso não é suficiente para alcançar a salvação. A salvação só está em Cristo. Só a graça, só Cristo, só a palavra, só a Escritura. É só isso que você precisa. Só que a galera, 200, 300 anos depois, 500 anos depois, começou a falar assim: se é pela graça, se é pela fé, então eu posso pecar. Eu posso viver de qualquer jeito, porque no final das contas, a graça vai me salvar de qualquer maneira. Bonhoeffer combate isso e fala: isso é uma graça barata. Essa graça que você está acreditando não é a graça que custou o sangue do nosso Senhor Jesus. Se aquilo que custou alto preço para o nosso Deus não pode ser barato para a gente não pode tratar a graça como se fosse algo qualquer. A gente precisa entender o valor da graça. Foi o sangue do nosso Senhor que comprou isso. Não barateie a graça. Dietrich Bonhoeffer estava lutando contra isso. Paulo também estava fazendo isso aqui em Colossos. Existe uma diferença muito grande entre disciplina e legalismo. Disciplina é quando eu organizo minha vida para obedecer melhor a Jesus. Legalismo é quando eu uso a minha disciplina para eu me sentir melhor do que os outros. Disciplina nasce do amor, o legalismo nasce do medo. A disciplina produz humildade, o legalismo produz vigilância sobre a vida do outro. A disciplina me leva para perto de Cristo, sabe? Só que o legalismo, ele me leva para perto do orgulho. Muita gente foi ensinada a viver uma fé assim. Aprendeu que Deus se agradava de uma vida pesada. Aprendeu que santidade era uma lista de proibições. Isso pode, aquilo não pode. Isso pode, aquilo não pode. Isso você deve fazer, aquilo você não deve fazer. Isso você deve comer, aquilo você não deve comer. Isso você deve assistir, aquilo você não deve assistir. Isso você deve vestir, aquilo você não deve vestir. Falar assim você pode, falar desse jeito você não pode. Você tem que vestir roupa A, B ou C, senão você não é crente. Aprendeu que maturidade era a aparência externa. Aprendeu que o crente bom era aquele que não fazia isso, que não tocava naquilo, que não frequentava tal lugar, que não usava tal roupa, que não sorria demais, que não perguntava demais, que não jogava bola, que não assistia televisão, que não pensava demais, como se Deus fosse glorificado por filhos que estão sempre assustados, com medo de desagradar o pai de alguma forma. Só que Paulo está dizendo assim: isso é sombra, a realidade está em Cristo, porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Para de ficar preso em muletas. Para de olhar para a sombra. Quando Cristo ele deixa de ser o centro, a fé ela começa a procurar muletas nas regras. E regras, elas dão uma falsa sensação de segurança. Porque é muito mais fácil você controlar o comportamento do que formar o coração. É muito mais fácil dizer assim: não pode não. É muito mais fácil dizer não pode do que ensinar alguém a amar aquilo que é santo, a ensinar alguém a deixar de fazer alguma coisa, porque o nosso Senhor é santo e nós não podemos ferir a santidade do nosso Senhor. Quando a gente entende o preço que foi pago por nós, a gente paga o preço de ser discípulo dele também. É mais fácil a gente criar cerca do que formar raiz. É mais fácil vigiar pessoas do que formar discípulos. É muito mais fácil para mim como pastor, alguém chegar para mim e falar: pastor, isso pode ou não pode? Eu vou dizer: não pode. É fácil. Pronto, cria a regra. A pessoa vai ficar indo atrás de guru que possa dizer o que ela pode e o que ela não pode fazer. Cristo não nos libertou para essa fé rasa não, gente. Essa fé de pode ou não pode. As escrituras estão aqui. Ela é o suficiente para você saber tudo o que você precisa ou não precisa fazer para glorificar o nome do seu Senhor. Não é porque um líder religioso está dizendo não faça isso ou não faça aquilo. É a santidade do nosso Deus. Esse Deus que habita dentro de você. Sede santos, porque eu sou santo. A gente está colocando a santidade no lugar errado, está vivendo uma fé de pode ou não pode. Para mim é muito mais fácil. Pastor, pode beber? Não. Pastor, posso transar antes do casamento? Não.
Pastor, eu posso assistir o Big Brother? Não. Pastor, eu posso jogar bola? Pode não. O que tem jogar bola? Nada a ver. Não. Eu falei não. Obedece. Não é assim que acontece em muitos casos? Dei um exemplo esdrúxulo aqui só para mostrar como que às vezes funciona. É muito mais fácil liderar desse jeito. Difícil é caminhar mais uma milha. Difícil é caminhar junto. Difícil é frequentar a casa do meu irmão. Difícil é chamar o meu irmão para vir para dentro da minha casa. Para ali ele ver através até dos meus defeitos. Difícil é caminhar junto. Difícil é mostrar na prática. Difícil é ter um caráter transformado. Viver uma fé de pode ou não pode é muito mais fácil. Colocar cerca é muito mais fácil. O problema da cerca é que ela não transforma o coração. A cerca, por um tempo, ela pode até alguém impedir de fugir por um tempo, mas a cerca não impede a sua vontade de fugir daquele lugar. Estão entendendo isso? A cerca te impede de fugir, mas não impede o seu coração de desejar a fuga. Esse é o problema da cerca. Sabe? A cerca não cura o desejo de ir embora. A cerca segura por fora, mas só Cristo é que governa por dentro. A cerca cria medo, Cristo forma amor. Cerca produz aparência, Cristo produz fruto. E isso conversa diretamente com a vida da igreja. Uma igreja madura ela não pode ser formada por pessoas que só obedecem quando alguém está olhando. Uma igreja saudável não pode depender de um modelo onde uns poucos vigiam muitos. Uma igreja em célula, com pastoreio descentralizado como é a nossa igreja, ela precisa formar discípulos que caminham com Cristo, discípulos que servem por amor, que cuidam de pessoas, que abrem suas casas, que carregam responsabilidade e vivem uma fé madura diante de Deus. A pergunta, ela não é qual regra vai segurar essa pessoa, a pergunta é, Cristo já é o centro da vida dessa pessoa, porque quando Cristo é o centro, a obediência ela deixa de ser um peso e vira resposta. A santidade deixa de ser teatro e vira fruto. A vida cristã ela deixa de ser medo de errar e passa a ser desejo de agradar ao nosso Deus. Então, não despreze a obediência. Não brinque com a santidade. Não use liberdade como desculpa para viver do mesmo jeito, mas também não coloque nenhuma regra humana no trono que só pertence a Cristo. Sem muletas. Não precisamos mais de muletas. A sombra teve o seu lugar, mas a realidade chegou e a realidade tem nome: Jesus Cristo. Ele é a realidade, a sombra não. Segundo lugar, quando Cristo deixa de ser o centro, a fé começa a procurar muleta nas experiências. Versículo 18 e 19. Versículos 18 e 19. Cadê? Não tá ligado não. Cadê meu filho? Mó vacilão, nem tá mais ali. É o 7 e 8. É o 7 e 8, aí tô abaixo. Isso! Oh, depois que eu descobri que o 7 e 8 ilumina aqui, ninguém me segura. Versículo 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Agora Paulo sai das regras e ele toca em outra muleta. Ele sai da muleta da regra e entra na muleta da experiência espiritual usada como prova de superioridade. Agora pode apagar. Isso. Boa. Havia gente em Colossos impressionada com visões, impressionada com práticas mistas, com adoração de anjos, com uma espiritualidade cheia de mistério e aparência de profundidade. Era como se dissessem assim, ó, Cristo é bom, mas existe um nível que está acima. Você vai querer ficar aqui ou você vai querer vir para cá? Existe uma revelação que é mais alta. Existe um acesso secreto
que você só destrava essa chave se você arrastar para cima e comprar meu curso. Existe uma experiência que só alguns alcançam. Qual é o time que você vai estar? Você quer estar no time que está aqui, ó, na superfície, você quer lugares mais altos? Paulo responde com firmeza, ele diz: cuidado, cuidado. Nem toda experiência que parece espiritual vem de uma alma que está submissa a Cristo. Às vezes a pessoa ela fala de humildade, mas ela está cheia de orgulho. Às vezes a pessoa ela fala de visões, mas ela já perdeu a ligação com cabeça. Ela fala de profundidade, mas já está se afastando daquele que é a fonte da vida. Isso é muito atual, muito atual. Ainda hoje existe uma fé fascinada pelo extraordinário, mas incapaz de enxergar Deus no ordinário da vida, impaciente com aquilo que tem que ser feito dia após dia. Gente que quer revelação, mas não quer discipulado, quer arrepio, quer chupar o dente no culto, oh, aleluia, quer isso tudo, só que não quer. Pare de lame, eu não te paguei para isso. Era uma risada assim, mais suave. Eu pago a Edilane para rir das minhas piadas sem graça aqui do povo. Só que ela exagerou. Vai ter aumento não. Sabe, quer arrepio, mas não quer obediência. Ela quer ambiente forte, mas não quer o seu caráter sendo tratado pelo Senhor. Quer uma palavra nova, mas não quer se submeter àquela palavra que já tinha sido dada. Quer sentir Deus no culto, mas não quer caminhar com Deus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, no trabalho, no condomínio, na rua, na faculdade, na escola. Não quer. Só quer Deus no domingo. Só quer ter experiência extraordinária de domingo em domingo. Só quer ter experiência extraordinária de vida vitoriosa em vida vitoriosa. E a fé dela é baseada nos vida vitoriosa que vive. Como se ele fosse capaz de renovar suas baterias espirituais. A vida cristã tem que ser vivida no ordinário da vida. É no dia a dia. É quando o cara te dá uma fechada no trânsito. É quando alguém está sendo injusto com você. É ali que a gente mostra uma fé verdadeira, alicerçada no Senhor. Entenda, eu não estou diminuindo aqui as experiências com Deus. É maravilhoso viver experiências com Deus. É muito bom viver experiências extraordinárias com o Senhor, porque o Senhor, Ele consola, Ele toca, Ele cura, Ele fala, sabe? O Senhor levanta, o Senhor quebranta, sabe? A vida cristã, ela não é seca. O problema é quando a experiência, ela deixa de ser resposta à presença de Cristo e vira substituto de Cristo, vira o motivo da minha busca. O problema é quando a pessoa ela começa a medir a sua vida com Deus pela intensidade daquilo que ela sentiu e não pela fidelidade a quem ela está unida. Pastor José de Miranda Pinto, fundador do Seminário Teológico Betel. Na década de 70, as igrejas batistas no Brasil, elas viveram um grande avivamento através da missionária Applebee's. Eu esqueço sempre o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Applebee's. Missionária Applebee's veio para o Brasil na década de 70 e teve um grande avivamento nas igrejas batistas. Revelações, profecias, pessoas falando em línguas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Um grande mover que no final acabou causando um grande racha na Igreja Batista Brasileira, criando uma outra denominação de uma Igreja Batista renovada. Enfim, a história é muito maior do que isso. Eu estou resumindo aqui de forma muito curta, muito curta. Mas aconteceu esse movimento. O pastor José de Miranda Pinto, pastor da Igreja Batista do Meia na época, ele viu aquele mover e falou assim: por que eu não sinto? Ele escrevia em diários, né? Então a gente tem acesso a esses documentos graças aos diários que ele escrevia. Num dos seus diários ele fala que começou a orar ao Senhor e jejuar e pedir: Senhor, eu quero sentir. Senhor, eu não vou sossegar, eu não vou parar de jejuar, eu não vou parar de orar. Enquanto eu não sentir, eu preciso sentir. Fala comigo, eu preciso saber o que é isso que está acontecendo. E aí fica um longo tempo sem escrever nada do diário, até que um dia ele escreve: a minha fé não se baseia no que eu sinto, mas no que eu sei. A minha fé não se... Eu até me arrepio. A minha fé não se baseia no que eu sinto. A minha fé se baseia naquilo que eu sei.
Augusto Nicodemos, numa das suas pregações, ele disse o seguinte: tem dias que a gente ora e Deus não responde. Tem dias que a gente jejua e nada acontece. A gente abre o texto sagrado e parece que ele não salta aos nossos olhos. Esse é o grande desafio da fé cristã. É continuar crendo quando Deus não fala. É continuar crendo quando nada acontece. É continuar crendo quando eu não sinto arrepio nenhum no culto. Esse é o grande desafio. É viver o evangelho mesmo quando as experiências extraordinárias não acontecem. É no chão da vida. É no dia a dia. É no ordinário da vida. É numa conversa simples de elevador. É ali que a gente vive verdadeiramente a fé. É no dia a dia. Não é de domingo em domingo. Não é de evento em evento. Não é de experiência extraordinária em experiência extraordinária. Porque quando Cristo deixa de ser o centro, a fé ela começa a procurar muleta nas experiências. E essa muleta ela é perigosa, porque é uma muleta que ela parece viva. Sabe, a regra parece dura. A regra parece difícil, mas a experiência ela parece fogo. Só que fogo sem raiz vira palha. Palha queima rápido e o fogo se apaga rápido, brilha rápido, esquenta por um momento, só que depois vira cinza. Paulo diz que o verdadeiro crescimento vem do cabeça que é Cristo. Quando o corpo ele cresce quando está unido à cabeça. O corpo ele não cresce porque alguém teve uma visão impressionante. O corpo não cresce por causa da visão da Iba. O corpo não cresce por causa da visão do Bola de Neve. O corpo não cresce porque alguém teve uma metodologia maravilhosa. O corpo cresce quando ele está unido ao cabeça, que é o nosso Senhor. Ele sendo nosso cabeça, o corpo funciona, o corpo prega, o corpo avança, o corpo vai em direção às portas do inferno, que não pode prevalecer. Aleluia! Aleluia! Não tem a ver com método, tem a ver com vida com Deus, alicerçada no Senhor, entendendo que o cabeça é Cristo. A igreja não cresce porque alguém teve um segredo espiritual diferente. Ela não cresce porque alguém vive perseguindo sensações. Ela cresce quando está ligada a Cristo. Tem uma pregação neopentecostal muito utilizada que é: Deus não te chamou para ser cauda. É ou não é? Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser patrão. Deus te chamou para ser chefe. Deus te chamou para ser o líder. Tem uma pregação que é assim, não tem? Aí dizem que teve uma vez que um pregador ele foi pregar sobre isso. Ele falou: e se você hoje quer deixar de ser cabeça, ou quer deixar de ser cauda para ser cabeça, fique de pé no seu lugar. O segundo da igreja se levantou e falou: você fica quieto aí, seu safado. Mas na verdade o que esse texto diz é o seguinte: esse texto diz que Deus põe por cabeça quem tem cabeça, para levar aqueles que perderam a cabeça voltarem a ter cabeça, no cabeça perfeito que é Cristo, e não viver por aí dando cabeçada. Deus põe por cabeça quem tem cabeça, para levar aqueles que perderam a cabeça voltarem a ter cabeça no cabeça perfeito que é Cristo, e não viverem por aí dando cabeçada. Eu respiro ainda para falar essa frase. Pastor Henrique Araújo, que ele usa essa frase nas suas pregações, ele fala sem respirar. É impressionante a capacidade dele de não travar a língua. Mas essa é a verdade. Deus põe por cabeça quem tem cabeça. Deus põe por cabeça aqueles que já estão ligados ao cabeça. E o objetivo do cabeça não é ser o chefe, não é ser o patrão, não é estar por cima de todo mundo. O objetivo do cabeça é levar aqueles que perderam a cabeça, voltarem a ter cabeça, ligados ao verdadeiro cabeça, que é Cristo, e não passarem o resto da vida dando cabeçada por aí. É para isso que Deus põe por cabeça. São esses que Deus põe por cabeça. Aqueles que estão ligados ao verdadeiro cabeça que é Cristo. Uma igreja em células, ela não é construída sobre eventos emocionantes apenas.
Ela é construída por discípulos que estão ligados ao cabeça, cuidando uns dos outros, ensinando, corrigindo, discipulando, consolando, servindo, amadurecendo juntos. O extraordinário de Deus, ele nem sempre aparece como espetáculo. Muitas vezes o extraordinário de Deus aparece como constância, como consistência. É uma casa aberta todas as semanas, pregando o evangelho. Às vezes você não está a fim de abrir a sua casa, mas você assumiu um compromisso com Deus de que a sua casa seria um farol de luz para todos aqueles que se aproximassem daquele lugar, e ali todas as semanas você continua abrindo a sua casa, todas as semanas você continua mandando uma mensagem para cada um da sua célula, todas as semanas você pergunta para cada um se eles precisam de oração por alguma coisa, todas as semanas você está orando por cada um deles, quando não presencialmente tomando um cafezinho, você manda um áudio fazendo uma oração, você ora por ele em nome de Jesus ali e fala, olha, não esqueci de você não, ó, eu estou orando por você. Todos os dias é gente que vai para a sala de um casal que está prestes a se separar e entra madrugada dentro conversando com aquele casal, dizendo, olha, o caminho não é esse, Cristo precisa ser o cabeça do casamento de vocês, ó, não se separa não, isso aí é pecado contra o Senhor, Deus formou as famílias, só que Satanás quer destruir as famílias, isso é Satanás na sua vida, tentando te destruir, não se separa não, olha os seus filhos, eles vão viver com pais separados, é gente que está ali dia a dia. O extraordinário de Deus está nisso, em dia a dia você se manter consistente em fazer aquilo que o Senhor te chamou. É uma conversa difícil, é um perdão oferecido, é um crente comum assumindo responsabilidade no corpo. Sabe, as experiências elas podem marcar momentos, mas só Cristo sustenta uma vida. Experiências podem aquecer o coração, mas só Cristo governa o coração. Experiências podem nos lembrar que Deus está perto, mas só Cristo é o cabeça que faz o corpo crescer. Então, não despreze o toque de Deus. Não despreze as experiências com Deus, mas não corra atrás de experiências como se Cristo não fosse suficiente. O prêmio não está no arrepio. O prêmio não está no segredo, o prêmio não está no nível espiritual que alguém te prometeu. O prêmio está em permanecer unido ao cabeça. Nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Em terceiro e último lugar, quando Cristo deixa de ser o centro, a fé começa a procurar por muletas na aparência. Quando Cristo deixa de ser o centro, a fé começa a procurar muletas na aparência. Colossenses 2, de 20 a 23. A gente está continuando aqui, né? Uma mensagem positiva. Ó a dica, ó, estou bebendo água. É o momento que o pessoal vai ler a Bíblia agora, ó. A luz acende, ó, a dica que eu estou dando. Boa, vocês estão bem treinados mesmo, caramba. Braba. Versículo 20 e 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Essa é uma das frases mais fortes de Paulo nessa carta. A aparência de sabedoria. Paulo ele não diz que essa religiosidade parecia tola. Pelo contrário, ela parecia sábia. Parecia séria, parecia profunda, parecia santa, parecia madura, parecia espiritual, só que era só aparência, era só a casca. O falso ensino em Colossos, os estudiosos chamam de a heresia colossense, não oferecia uma vida descaradamente pecaminosa, ela oferecia uma espiritualidade severa. Não manuseie, não prove, não toque. Era uma fé cheia de restrições, era uma fé cheia de peso, cheia de proibições, cheia de um ar de superioridade. Quem faz isso aqui está por cima da carne seca aqui na nossa religião. Só que Paulo ele olha para tudo isso e ele diz, olha, pode até parecer sabedoria, mas não tem poder
contra os impulsos da carne. Essa é a denúncia. A aparência, ela pode controlar a vitrine, mas não transforma o estoque. Ela pode arrumar a roupa, mas não cura a alma. Ela pode mudar o comportamento na frente dos outros, mas não mata o pecado que está escondido. Ela pode ensinar alguém a parecer crente, a falar como crente, a se vestir como crente, a sentar como crente, a cantar como crente, a postar versículo no Instagram como se fosse crente, mas não forma por si só um coração rendido a Cristo. Isso precisa nos confrontar, porque existe uma religiosidade que se satisfaz em parecer santo, em parecer maduro, em parecer submisso, parecer quebrantado, parecer profundo, parecer ocupado na obra, parecer espiritual. Só que a aparência não sustenta ninguém no quarto fechado. Quando você deita a cabeça no seu travesseiro, é só você e Deus. Você sabe que aquilo tudo ali é só casca. A aparência, ela não vence tentação quando ninguém está olhando. A aparência, ela não cura inveja, orgulho, amargura, mentira. A aparência não cura sensualidade, não cura frieza, ressentimento, nem dureza do coração. Quando Cristo deixa de ser o centro, a fé começa a procurar muletas na aparência. E a aparência é uma muleta perigosa, porque ela recebe aplausos. Você acha que você está bem. Você acha que você está certo, porque as pessoas estão te aplaudindo. As pessoas vêm e elogiam. Elas vêm e admiram. Elas vêm e respeitam, mas Deus, ele vê além. Deus não se impressiona com uma casca religiosa escondendo um coração sem governo. Paulo está dizendo, vocês morreram com Cristo, então por que vivem como se ainda pertencesse ao velho sistema? Por que continuam tentando vencer a carne com ferramentas da carne? Por que tentam produzir vida nova usando mandamentos humanos como se fossem salvadores? E aqui está o ponto, Cristo, ele não veio maquiar o velho homem, ele veio para matar a velha criatura, ele veio para crucificar o velho homem. Eis que estou crucificado com Cristo, foi que Paulo disse. Cristo, ele não veio só melhorar a nossa reputação religiosa, Cristo, ele veio nos tirar da morte e nos colocar numa nova vida. Ele não quer apenas uma igreja que parece bem organizada por fora, ele quer um povo vivo por dentro, vivo, avivado, vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Isso prepara o nosso caminho para a próxima mensagem, domingo que vem, porque Paulo ele não desmonta a aparência para deixar a gente vazio, ele desmonta a falsa santidade para nos conduzir à verdadeira vida em Cristo. Lá no capítulo 3, que a gente vai ver no próximo domingo, ele fala, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Depois ele vai mandar se despedir do velho homem, se despedir do velho homem, se despedir, ó. Tchau, velho homem. É o batismo. Tchau, velho homem. Sou nova criatura. Vestir o novo homem, perceba, Paulo ele não está trocando uma regra humana para viver sem regra. Ele troca a aparência religiosa por ressurreição. Ele troca controle externo por transformação interna. Ele troca maquiagem espiritual por nova criação. Uma igreja saudável não pode viver de aparência. Não basta parecer que é uma célula. Não basta parecer uma família. Não basta parecer discípulo, parecer líder, parecer comprometido. Cristo nos chama para algo muito mais profundo. Ele nos chama para uma vida onde o coração acompanha a boca, onde a casa confirma o culto, onde a segunda-feira não desmente o domingo. É triste quando uma pessoa é uma no culto e é outra em casa. Você está discipulando teus filhos para o mal. Eu já ouvi testemunho de criança falando assim, eu quero o papai da igreja, porque o papai da igreja não grita comigo, o papai da igreja não me bate, o papai da igreja me abraça na frente de todo mundo, me beija. Em casa eu não tenho nada disso do papai. Tua casa precisa acompanhar o culto, meu irmão. Você precisa viver a sua fé dentro de casa também. Não é só de domingo em domingo, não. Não é só no dia da célula, não. Sabe? Larga essa muleta de aparência. Larga, você não precisa dela.
Não se contente em parecer cheio quando você está seco. Não se contente em parecer livre quando você está preso. Não se contente em parecer maduro quando você foge do discipulado, foge da correção, foge do serviço, foge da responsabilidade. A aparência, ela pode até enganar as pessoas, mas só Cristo pode transformar o coração. E se só Cristo transforma, nós não precisamos de uma fé maquiada. Não precisamos de muleta. Nós precisamos de Cristo, nada além de Cristo. Aleluia. Colossenses 2 coloca a gente diante de uma pergunta que não dá para responder só da boca para fora. Tem que vir lá de dentro. Cristo é suficiente para nós? Essa é a pergunta. Cristo é suficiente para nós? Não na teoria, não no cântico, não no cantar eu sou livre, não é na frase bonita de Instagram, é na vida. Na vida, Cristo é suficiente. Você tem vivido isso? Essa suficiência de Cristo. Quando a alma está insegura, quando o passado religioso ainda pesa, quando a culpa tenta mandar, quando a comparação aparece, quando alguém diz que falta alguma coisa, quando a fé parece simples demais para ser verdadeira, Paulo olha para a igreja e diz: cuidado com as muletas. Cuidado com a regra que promete segurança, mas não transforma o coração. Cuidado com a experiência que promete profundidade, mas desconecta você do cabeça, que é Cristo. Cuidado com a aparência que promete santidade, mas não tem poder contra os impulsos da carne. Porque Cristo, Ele não é só uma parte da nossa fé. Cristo não é a cereja do bolo para embelezar e enfeitar a sua vida. Cristo é o centro. Cristo não é só um detalhe na doutrina religiosa que você segue. Cristo é a verdade. Cristo, Ele não é um complemento para melhorar a nossa religião. Cristo é a nossa vida diante de Deus. E quando Cristo deixa de ser o centro, a fé começa a procurar muleta nas regras, e nenhuma regra humana pode carregar o peso da sua alma. Quando Cristo deixa de ser o centro, a alma começa a procurar nas muletas da experiência. Só que nenhuma sensação espiritual pode ocupar o lugar da sua união com Cristo. Quando Cristo deixa de ser o centro, a fé começa a procurar muletas na aparência. Só que nenhuma casca religiosa pode ressuscitar um coração de pedra, pode ressuscitar um coração que está morto. E talvez aqui que Deus esteja nos chamando hoje. Deus não nos chama para uma fé frouxa. Ele não nos chama para uma vida sem compromisso. Ele não nos chama para uma espiritualidade sem santidade. Cristo está nos chamando para uma fé mais profunda. Ele está nos chamando para uma fé mais limpa, mais verdadeira, mais enraizada. Uma fé que não precisa fingir. Uma fé que não precisa se provar o tempo todo. Uma fé que não vive correndo atrás de complementos, porque enfim encontrou plenitude em Cristo. A igreja de Jesus, ela não precisa de gente controlada pelo medo. Ela precisa de discípulos governados por Cristo. Ela não precisa de aparência de sabedoria. Precisa de vida nova. Ela não precisa de gente que apenas parece madura. Precisa de gente que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e agora caminha com Cristo. Ei, larga as muletas. Larga as muletas. Você não precisa de muleta. A fé não precisa de muleta. Larga esse peso que Cristo não colocou sobre os seus ombros. Ele não colocou isso sobre você. Larga essa necessidade de parecer ser aquilo que você ainda não é em Cristo. Deus ainda está formando. Volte para o centro, volte para o cabeça, volte para a realidade. Nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Que onde Cristo é suficiente, a alma para de mendigar a plenitude em lugares pequenos demais. Talvez hoje você tenha percebido que viveu muito tempo tentando se aproximar de Deus pelas muletas erradas. Você buscou Deus através da muleta da regra, da culpa. Tentou se aproximar de Deus pelo medo, pela aparência, pela comparação, pela religião, pelas experiências, pelo esforço em parecer melhor do que realmente você estava por dentro. Só que nenhuma dessas coisas pode salvar você.
Nenhuma dessas coisas pode perdoar seus pecados. Nenhuma dessas coisas pode reconciliar a sua vida com Deus. A boa notícia do Evangelho é essa: você não precisa de complemento. Você não precisa completar Cristo. Cristo é suficiente. Nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Você só precisa se render a Ele. Dá-me, filho meu, seu coração. É só isso que Ele te pede. Ele só quer isso. Ele não quer as muletas. Ele não quer complementos. Não precisa de complemento para você ser salvo. Sabe por quê? Porque Ele é suficiente para ter morrido na cruz por nós. Ele é suficiente. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele venceu a morte. Ele abriu o caminho para nós voltarmos ao Pai em Cristo. Deus não oferece uma maquiagem espiritual. Ele oferece nova vida. Hoje Jesus te chama para parar de fugir, para parar de fingir, para parar de tentar carregar sozinho aquilo que Cristo já carregou por você, aquilo que você tenta carregar para aliviar o peso da sua alma, sabe? Cristo não está pedindo que você fique pronto para vir depois. Ele está chamando você para vir agora. Venha até Ele, seja perdoado, seja curado, seja transformado, seja feito de novo. Se hoje você entende que precisa entregar a sua vida para Jesus, ore com sinceridade, sabe? Não é a força das palavras que salva, é Cristo quem salva. Entregue-se a Ele, entregue-se ao Senhor. Nada além de Cristo. Eu não sei o que trouxe você aqui até esse lugar. Talvez seja o convite de alguém. Talvez você viu que tem uma nova igreja e você tem buscado Cristo de igreja em igreja, de religião em religião, de regra em regra, de experiência em experiência, de aparência em aparência. E hoje talvez você esteja descobrindo que nada disso salva. Só quem pode salvar é Cristo. Entrega a sua vida a Ele, confia nele e tudo Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele é suficiente para você. Você não precisa de mais uma religião, você não precisa de mais uma regra, você não precisa ter uma aparência diferente, você não precisa nada disso. Você só precisa de Cristo. Entrega a sua vida ao Senhor.